que exatamente Jesus fez nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição? Onde Jesus foi nos 3 dias entre a sua morte e ressurreição? Está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais: está consumado. Conforme registrado no livro de João 19, versículo 30, ele então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período antes de ser retirado e envolvido para o enterro por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou aos seus discípulos, começando por Maria Madalena. Depois, ele ascendeu ao céu. No entanto, muitos se perguntam o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Para onde Jesus foi? O que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, especialmente os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como Descida ao Inferno ou Harrowing of Hell. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e à sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras do paradeiro de Jesus, nos 3 dias de morte, pode ser obtida de sua conversa na cruz. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus entrasse em seu reino. Lucas 23, versículo 42. A isso, Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso sugere que, após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. Isso faz sentido, pois em sua partida, Jesus declarou o comprometimento de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só poderia estar em um lugar de felicidade e amor eterno, ou seja, o céu. Mas há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez uma proclamação de algum tipo aos espíritos que estavam aprisionados lá. Sob essa perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou podem ser tanto demoníacos quanto humanos. Eles também poderiam ser anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violar a lei de Deus, junto com Lúcifer, que os enganou e os virou contra o seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé, embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros. No entanto, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Assim, sob essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte de Satanás.